Deus te abençoe, oração do Pai Nosso e músicas com temas cristãos está proibido nas escolas públicas de Taubaté. Veja essa matéria. Após recomendação do Ministério Público, a Secretaria de Educação de Taubaté expediu uma circular em que orienta os professores da rede municipal a não utilizarem expressões de cunho religioso nas atividades escolares. Entre as medidas que devem ser evitadas estão, por exemplo, o uso de expressões como Deus te abençoe, cantigas infantis de conotação religiosa e orações como Pai Nosso. Mas e carnaval, e ideologia de gênero, e apologia a religiões africanas? Aí tá liberado. Tá escandalizado com tudo isso? Devia mesmo, mas Deus foi expulso faz tempo das escolas brasileiras. E se eu lhe disser que isso é só a oficialização da expulsão de Deus das escolas? Faz tempo que Deus está proibido de entrar nas escolas deste país. Faz muito tempo que a esquerda dominou a escola e excluiu Deus. Mas antes, eles toleravam. Eles, os donos da educação, toleravam esses rituais formais. Agora eles disseram, não faz sentido. Nós já expulsamos Deus faz tempo. Por que ter algum tipo de memória dele aqui? Agora, nem isso a gente vai aceitar mais. Eu quero tentar mostrar para você que Deus é a base da educação. Não é que a gente quer fazer da escola um cultinho ou uma oração no final. Não é isso. Deus é a base da educação. O temor do Senhor não é o princípio do saber? Sim, de todo saber. Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Então vamos lá. Primeiro vamos entender o que aconteceu aí, e quem vai explicar para a gente é o presidente da Câmara de Taubaté, o vereador Alberto Barreto, que por sinal o pessoal da minha igreja aí da Resgatar de Taubaté disse que ele é muito bom, esse vereador. Eu não conheço pessoalmente, mas parabéns aí, vereador. Vamos lá. Ele explicou o que aconteceu. É proibido falar de Deus nas escolas públicas de Taubaté. Então ele explicou. Em fevereiro, a Secretaria de Educação editou a circular número 3, orientando os professores da rede a respeitar a pluralidade, zelar pela laicidade do ensino, direcionar palavras aos estudantes de encorajamento e virtude sem qualquer referência religiosa. Mas por que a secretaria fez isso? Não pode ter referência religiosa. Fez porque recebeu uma orientação do Ministério Público. O MP recebeu uma denúncia anônima, a qual dizia que em uma escola de Taubaté, alguns professores rezavam com os alunos nas salas de aulas, mas os professores que não rezavam eram chamados de macumbeiros e estigmatizados pelos demais funcionários. A denúncia não apresentou nenhuma prova. Isso mesmo, alguém digitou algo no papel e enviou ao MP, sem indicar nenhum professor que cometia tal crime ou algum vídeo que provasse o alegado. Nada. Assim, um papel denunciando um crime. Lei número 7.716 de 1989. O MP deveria movimentar-se no sentido de apurar o fato criminoso por meio de um inquérito criminal, mas não fez isso. Ao invés de ir atrás de possíveis criminosos e puni-los por uma clara intolerância, decidiu-se por enviar uma orientação para a Secretaria de Educação. Nesse fatídico documento, o promotor orientou que substituísse conotações religiosas por palavra de encorajamento e virtude. Enfim, aí ele continua dizendo outras coisas aqui, mas olha que coisa engraçada. Poucos dias depois, um novo fato aconteceu. Um professor foi fotografado com um guarda-chuva da bandeira LGBT e o boneco do Lula na sala de aula, mas estranhamente, nenhuma movimentação do MP sobre esse fato ocorreu. E parece que depois a prefeitura aí soltou outra nota, dizendo, não foi isso bem que a gente disse não, né, depois da pressão popular. Mas enfim, denúncia anônima, sem nenhuma prova, porque se é contra a fé cristã, então não precisa de nada. Tudo é desculpa para expulsar o Deus cristão da vida humana. Mas veja, eu constantemente recebo reclamações de pais dizendo que seus filhos são expostos a proselitismo de religiões africanas, de professores que creem em religiões africanas, de matriz africana. Aí pode. Por exemplo, tem um livro do Emicida, Amoras, né? No livro, é um livro que está em inúmeras escolas. Quem criou o mundo foi Orixá. Pode olhar, tá tudo é puro e profundo que nem o Balatá, o orixá que criou o mundo. Esse livro ficou até recentemente famoso porque uma mãe vandalizou o livro. É o que assim que a mídia interpretou. A mulher pegou o livro e fez anotações no livro que é dela, que ela comprou. Críticas. Puxa vida, não pode fazer crítica a um livro, no livro que ela comprou. E ela questionou assim, a Bíblia não pode na escola, mas livro sobre orixá pode? E aí a imprensa diz que vandalizou. Gente, o verbo vandalizar tem a ver com depredar a propriedade de outros. Ela fez anotações críticas no livro dela. Essa galera da imprensa foi formada nessa escola, né? Eles são canalhas ou ignorantes? Enfim, a escola pública, ela precisa se afirmar como neutra. Por quê? Para poder aceitar todo mundo.
Já que vai receber crianças de várias crenças, ela precisa dizer que ela é neutra. Mas como vemos, ela não é neutra. Ela tem uma religião, o secularismo, em que vale qualquer coisa. Tudo para atacar a fé cristã. Até outras religiões pode. Só não pode é a fé cristã. No livro Quem Controla a Escola Governa o Mundo, o autor faz uma citação de um desses doutores, um dos donos da educação mundial, John Dewey, que dizia o seguinte: estou convencido de que a batalha pelo futuro da humanidade deve ser travada e ganha nas salas de aula das escolas públicas, por professores que percebam com correção seu papel como propagadores de uma nova fé, uma religião da humanidade que reconheça e respeite a fagulha do que os teólogos chamam divindade em todo ser humano. Esses professores devem encarnar a mesma dedicação altruísta dos pregadores fundamentalistas mais fanáticos, pois esses professores serão ministros, pregadores de outra espécie, usando a sala de aula em vez do púlpito para ensinar valores humanistas em qualquer disciplina, independentemente do nível educacional. Seja na pré-escola ou em grandes universidades públicas, a sala de aula deve ser e se tornará a arena de conflito entre o velho e o novo. O corpo em decomposição do cristianismo, junto com todos os seus males e misérias adjacentes. E a nova fé do humanismo, resplandecente na promessa do mundo onde o ideal cristão jamais alcançado de amar ao próximo será, por fim, alcançado. Tá vendo? Uma nova religião, a religião humanista, em que o homem é o centro. No passado, funcionava assim a falsa ideia de neutralidade. Ensinamos apenas matemática, física e química. Apenas isso. Religião? Não. Isso aí não tem a ver com a gente. E fiquem tranquilos, pais, não iremos evangelizar os seus filhos. Mentira, e muitos pais caíram nisso, acreditaram nessa mentira. O livro de Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo, é um livro em que ele faz várias citações de grandes organizações mundiais que tinham o projeto de dominar a educação e fazer uma revolução no mundo por meio da escola. E lá ele mostra claramente, nunca a escola foi neutra. Ele faz uma citação dessas grandes organizações. A citação é a seguinte: na origem dessa reflexão pedagógica, tá vendo? Isso aqui é a galera que domina a escola, tá? Esses ímpios dizendo qual que era o projeto deles para a escola. Na origem dessa reflexão pedagógica, de certo, encontrar-se-á a clássica oposição entre instrução e educação, entre escola e família. Instrução e educação. Será preciso deixar à esfera privada da família o encargo e a responsabilidade de educar? Então, tá vendo? Eles fazem a distinção, né? Entre educar e instruir. Então, para eles, educar, transmitir valores morais. E instruir, ensinar matemática e por aí vai. Então, será preciso deixar à esfera privada da família o encargo e a responsabilidade de educar, de transmitir valores morais, apoiando-se para tal numa ética cristã, por exemplo? Agir de outro modo, ou seja, respeitar os pais, né, e a fé deles, a gente tem que fazer isso. Agir de outro modo não seria romper com a neutralidade da escola? Se nós, a escola, ficarmos querendo ensinar valores morais, a gente não está rompendo com a neutralidade da escola? Perguntam eles. Com sua função essencial de transmissão de conhecimentos objetivos? Contudo, a escola não pode limitar-se a ensinar. A escola não pode se limitar a ensinar matemática, física, química. Não. De maneira implícita ou explícita, a escola, é portadora de valores e transmite. Ela educa, ela sim transmite valores às crianças. O que eles estão dizendo vamos resumir. A escola deveria transmitir valores morais e uma visão de mundo ou apenas ensinar matemática e gramática? A resposta que damos, a escola dá, é apenas uma. Sim, temos valores que precisam ser transmitidos e não podemos deixar isso nas mãos das famílias. Então, você já deve ter ouvido o mantra: a escola não existe apenas para transmitir conteúdo, mas para formar cidadãos. Tá bom, que tipo de cidadão? Com quais valores? É o cidadão esquerdista, que acredita no poder redentor do Estado, repudia a religião, ou então essas religiões modernetes eles gostam, eles não ligam não, tá? Qualquer uma da igreja aí da parede preta, que só fala besteira, que o pastor só tem gel na cabeça, essa aí vocês podem ir, a esquerda não liga que você frequente essas daí, tá? Então, qual é o cidadão que eles querem formar, que acredita no poder redentor do Estado, repudia a religião e abraça a perversão sexual? A Escritura declara: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Como então pode haver educação real sem Deus?
sem que Deus seja a base. Harvard foi fundada por cristãos reformados em 1643. A declaração de propósito e missão da instituição era esta: cada estudante deve ser simplesmente instruído e intensamente impelido a considerar corretamente que o propósito principal de sua vida e de seus estudos é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, que é a vida eterna. Mas não pense que os reformadores, que aqueles cristãos, viam a escola como uma espécie de culto ou escola dominical. Não, 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 não. Eles entendiam que Deus é a base de todo conhecimento. Vou dar um exemplo. O autor de Quem Controla a Escola, Governa o Mundo, disse o seguinte: nas culturas que alcançaram progresso em matemática, ciências, medicina, teoria política e direito, as pessoas presumiam que o mundo não era uma ilusão, que a verdade importava e que o homem era um ser racional criado por um Deus racional, mesmo quando às vezes o homem se comportava de maneira irracional e acreditava em coisas irracionais. As culturas que acreditavam que espíritos habitavam em árvores, rochas e animais fizeram pouco progresso cultural e científico porque nunca sabiam o que os espíritos poderiam fazer. Eu vou resumir isso aqui que ele está dizendo aqui. Choveu. Em culturas que criam deuses e aquelas coisas todas, eles diziam o seguinte: choveu porque os deuses estão tristes. Isso aqui são as lágrimas dos deuses. Então veja bem, se esse é o pressuposto, que a chuva é resultado da tristeza de um deus, faria sentido estudar os fenômenos da natureza? Porque como acontece o ciclo das águas? Não! E tentar encontrar padrões na natureza? Se a natureza é o fenômeno das emoções dos deuses? Claro que não! Claro que não! Claro que não faz sentido. Então, sem Deus, sem o Deus verdadeiro, a própria busca do conhecimento é uma tolice. O autor de Eclesiastes, ele escreve numa perspectiva ateísta. E ele diz que é estupidez buscar conhecimento, pois no fim, tanto o sábio quanto o tolo vão morrer. E tudo o que fizeram não terá significado algum. Se Deus não existe, saber o quê? Saber para quê? Nem poderemos afirmar com segurança conhecimento de coisa alguma. Sem Deus, vivemos um mundo de sombras em que não vemos nada acertadamente. E depois da morte, aí é que não vamos ver nada mesmo. Então note que eu não estou falando sobre meramente fazer uma oração no fim da aula, mas ter uma perspectiva cristã como base para que o próprio conhecimento se assente. Por isso Lutero disse: não envie seus filhos para escolas em que as escrituras não reinam. É loucura total. O problema então não é que a escola retirou a oração do fim da aula, é que expulsou Deus da base do conhecimento. Por isso eu recomendo ou colégio cristão ou homeschooling. E se você quiser saber mais sobre homeschooling, vamos deixar aqui o link para o meu curso, que você vai ter tudo que você precisa para fazer o homeschooling. Ah, é difícil. Não, não, não. Difícil é enviar os filhos para essas escolas. Eu garanto para você. Eu tenho uma aula lá, educação não custa nada. Eu explico como que pais de antigamente, que eram analfabetos, formavam doutores e como que os doutores de hoje estão formando analfabetos. Enfim, o link está aqui. Deus abençoe. O que vocês acharam desse vídeo? Deixe seu comentário aqui. Deus abençoe.